Meus irmãos, muito boa tarde. Uma excelente quarta-feira para todos nós. O tema de hoje que nós vamos falar é sobre uma composição feita pelo compositor Richard Wagner, né, que é o Anel de Nibelungo. Esse Anel de Nibelungo, ele é muito mais, é uma ópera, né? E como toda ópera, ela tem diversos atos, né? É muito mais conhecido o ato onde você tem a cavalgada das Valquírias, né? Muitos até acreditam que o nome da composição seja esse, né? A cavalgada das Valquírias. A cavalgada das Valquírias é um dos atos que representa essa música, né? Então, assim, a história é muito longa. A gente só vai aqui fazer um resumo, né, das Valquírias, o significado, sobre a história de Wagner, para quem não ouviu a história de Wagner, e da composição dele, baseada na história, que é um mito nórdico, né? É um resumo, então vai ser 3 resumos: composição, Richard Wagner e o contexto histórico no qual se enquadra a música, né? Primeiro vamos falar rapidamente do compositor, para quem não teve a oportunidade de ouvir o áudio bastante longo que nós fizemos, né? Richard Wagner era um compositor, ele criado no meio da nobreza, no meio da elite. Ele sempre se vestiu de forma extravagante, ele sempre esteve em contato com poetas, inclusive ele tem a sua amizade com Friedrich Wilhelm Nietzsche, né, que é um filósofo alemão. Ele chega a ter uma amizade, os dois. Depois Nietzsche rechaça a amizade que tem com Richard Wagner, por causa das convicções de Richard Wagner, que depois ele se torna extremamente antissemita, né? Então, extremamente contra os judeus, né? Um movimento que já vem no século XIX, e também por outro motivo que ele se torna cristão, né? O que o Nietzsche considerava uma fraqueza, né? Então, por esses 2 motivos que leva Nietzsche até a escrever o caso Wagner, que explica um pouco do que isso representava para ele. Bom, Richard Wagner, conforme nós falamos, ele foi um compositor, e a sua vida é uma grande aventura, né? Dá um conto a sua vida. Ele vivia na cidade de Dresden, na Alemanha. Ele incita uma revolução, ele tem que sair fugido. Antes dele excitar essa revolução, ele já vivia fugindo por causa de dívidas, porque ele tinha um estilo de vida muito sofisticado, e isso sempre lhe rendeu muitas dívidas. Ele vai tentar a sorte na França, só que ele não consegue por 2 vezes. Na segunda vez que ele está na França, ele consegue um contrato de composição, mas ele é vaiado. Ele inclusive depois entende que Weber, que é um judeu, que ele é judeu com origem de familiares germânicos, né? Mas que está fazendo muito sucesso na França, onde a França é o palco de toda forma de arte. Mas fica depois entendido que Weber, ele pagava as pessoas para aplaudirem quando as peças eram deles, e pagava as pessoas para vaiarem quando não eram deles. Naquela época existia esse contexto de vaias sobre no meio das apresentações, né? E depois Richard Wagner, ele é expulso pela essa revolução que ele tentou na cidade de Dresden, uma revolução armada. Vive na Suíça, vive fora do seu país, né, sob juros de pena perpétua. Ele escreve várias cartas ao príncipe pedindo perdão para que ele volte. E depois de uma longa pedidos, o príncipe acata a sua decisão e ele volta por fim a morar no seu lar, né? E nisso envolve casos amorosos que ele teve, a sua esposa Mina, que ele teve por muito tempo, que era inicialmente uma moça de teatro. Ele não quer que ela contracena no teatro, e ela quer contracenar no teatro. Ela faz amizade com um rapaz que era o que organizava os teatros e homossexual. Então ela sempre incentiva Richard Wagner a viajar, porque quando Richard Wagner está viajando fora da sua cidade, ela acolhe esse homem aí na sua casa para manter com ele casos homossexuais. Ou seja, ela conhece um rapaz que também é homossexual e arruma um encontro na casa dele para que ambos ali fiquem à vontade, fora do olhar do público. Em troca disso, ela tem a garantia de papéis no teatro e fica
na ausência de Richard Wagner contracenando no teatro. Quando o Richard Wagner volta, as coisas tendem normal. É uma grande aventura a vida de Richard Wagner, né? Para quem quiser, depois a gente posta de novo, a história é muito interessante. Essa cavalgada das Valquírias se baseia no conto nórdico, né? Então, o que Valquíria significa na mitologia nórdica? Valquíria, se você separar as palavras, ela significa Valk, que é escolher, e Kyria seria mortos. Então, aquela que escolhe os mortos. Então, nós temos na mitologia grega, na mitologia nórdica, o personagem Odin, que ele também é traduzido como Wotan. Então, Odin e Wotan, na verdade, é a mesma entidade, a mesma pessoa. Simplesmente é tratado por nomes diferentes. Existirá um evento seguinte, que será o Ragnarok. O Ragnarok é o fim do mundo, é o nosso apocalipse. Nesse caso, o Ragnarok se dará em Asgard. É a morada dos deuses, né? Como se fosse o Olimpo na versão grega. Nós estamos falando na mitologia nórdica, em Asgard, que é um lugar belo, belíssimo e tal. Então, como é inevitável o Ragnarok, a única coisa que cabe a Odin e aos que vivem em Asgard é se preparar para o Ragnarok. Então, era feito como ele não podia evitar, a única coisa que ele podia fazer é se preparar. Aos guerreiros que morriam com honra na batalha, a cada 2 que morresse, um era escolhido pela Valquíria para somar-se ao exército de Odin para se preparar para o Ragnarok, que é um evento inevitável. E o que não era escolhido pela Valquíria ia para o outro lado, que é o exército que era formado para causar possivelmente o Ragnarok. Então aquela história lá, né? É como se você fosse jogar bola. Então você tem 2 jogadores para você escolher. Aquele que você escolhe vai para o seu time. O que você não escolheu automaticamente lutará contra você no campo. É mais ou menos por aí. As Valquírias era dada a premissa das escolhas. E essas Valquírias eram filhas de Odin. Então eram suas filhas, né? Então elas e Odin tinha mais de uma esposa. Tinha assim algumas deusas e ele tinha filhos com uma e filho com outra. Então as Valquírias eram de certa forma irmãs de Thor, né? Irmãs de Thor. Muito bem, a gente já entendeu esse contexto. Vamos agora nos dar o entendimento histórico da questão. Eles acreditavam que a existência se definia em o mundo inferior, que era uma espécie de elfos corrompidos ou elfos mortos e depois ressuscitados. Eles podiam vir em diversas formas, como gigantes, como isso, como aquilo. Existia a Terra-média. Essa Terra-média onde vivem os homens é a Terra onde havia a maior disputa pelo controle dela. Então, de um lado existiam os homens que eram os mais fracos desse elo, existiam os anões, existiam os elfos e existia esses que habitavam a Terra de Baixo tentando conquistar essa Terra Média, que é a Terra do Meio. E existia Asgard, que é onde vivem os deuses, que, entre outras coisas, eles defendem a Terra. Só que eles não poderiam defender de forma direta. Eles defendiam de forma indireta através dos filhos dos deuses, como o próprio Thor e assim por diante. E entre outros, havia esses semideuses que tentavam também conquistar, como Loki, que na verdade, na história, era meio irmão de Thor, porque o seu pai Odin era casado com a mãe de Loki. Então ele não tem nenhum correspondente consanguíneo com o Thor, né? Por isso que ele tenta sempre derrubar o seu irmão. Ok. Nesse componente que nós estamos falando, que é sobre o anel, né? A música, que ele fala da saga dos Volsungos, que é o anel de Nibelungo. Esse anel é um anel de poder muito semelhante ao conto do Senhor dos Anéis, né? Quem assiste o filme, lê o livro, é basicamente isso. Esse anel dá poder, só que esse poder também corrompe, esse poder também traz uma maldição, etc. e tal.
né? E a história inicia aí. Agora nós já estamos falando da história da música, no qual Richard Wagner faz, e a Cavalgada das Valquírias é apenas uma parte dessa música. Ela começa com um personagem que ele chama... ele na verdade não sabe bem qual que é o seu nome, porque ele se considera um personagem amaldiçoado. E existia um motivo para ele se sentir amaldiçoado, né? Ele vivia com seu pai, com sua mãe, e ele sabia que o seu pai ele havia sido morto, né? E ele chama-se Sigmund. Sigmund, ele tinha seu pai, sua mãe, sua irmã, e a sua irmã foi levada num ataque na floresta, e ele se tornou um guerreiro sem abrigo, de certa forma, né? Um tipo de uma pessoa sem eira nem beira. E ele havia visto nos seus andares pela floresta que uma moça ela estava sendo obrigada a casar contra a sua vontade, né? Ele, como sendo um guerreiro, tendo armas para impedir isso, ele impede esse casamento, né? Só que os próprios parentes da moça que queriam que ela se casasse, depois, como a moça não queria se casar e aceita a ajuda dele, de Sigmund, elas pegam e matam essa mulher que não aceita se casar e destrói as armas de Sigmund. Então Sigmund, ele está num lugar sem arma, um herói sem arma e sem acolhimento, sem aonde dormir. Ele andando de forma errática, né? Ele encontra um lugar que tem uma mulher, chama-se Sieglinde. Essa Sieglinde é uma esposa infeliz que ela também havia sido casada contra a sua vontade com Hunding. Bom, para nós adiantarmos a história, o que acontece? Hunding, quando chega e vê que ela havia acolhido o visitante, percebe traços semelhantes entre um e o outro. Há semelhanças físicas entre ele e a sua própria esposa. E tanto a esposa quanto ele ficam curiosos a respeito disso. Começa a perguntar pro rapaz de onde ele veio e ele começa a contar a história dele. Eu vim de tal lugar, meu pai foi morto, a minha irmã foi levada, eu tinha uma irmã gêmeas que foi desaparecida, tal. Quando ele começa a contar a sua própria história, Hunding percebe que ela que está ali, a sua esposa, é a irmã dele, gêmea. E ele revela: você é irmão gêmeo dela, eu raptei ela e ela casou à força comigo. E eu desafio você para um duelo. Aproveitando a situação de que Sigmund estava naquele momento sem arma, né? Sem arma. E falou assim: você dorme hoje aqui, que amanhã nós teremos o nosso duelo, nós teremos o nosso embate, né? E a esposa de Hunding, que é na verdade a irmã gêmea dele, que é revelado, quer ajudar o próprio irmão, né? E fala que existe uma espada que ninguém havia conseguido retirar do lugar, muito semelhante à espada do rei Arthur, né? E essa espada era uma espada de poder, e ele poderia tirar e se utilizar do poder da espada. E ele, quando tira do poder da espada, ele seria imbatível nesse duelo, né? Ele não poderia perder o duelo para Hunding. Só que ela não quer também que ele mate o seu esposo. E eles dois decidem fugir. Ele com a espada e com a sua irmã gêmeas. E ali, nesse momento, existe uma relação de amor entre os dois. Que é uma relação que é correspondida de certa forma, né? E os dois viram aí fugidos do casamento e numa relação incestuosa entre os dois irmãos, com a espada de poder. Só que num desses, onde estava tudo muito bem, tudo beleza, de certa forma, uma das esposas de Wotan, né, que é uma das esposas de Odin, que chama-se Frigga, essa Frigga, que é a mãe de Loki, ela também era responsável pelas
ordem pelo casamento, por todas as coisas. Ela falou assim, peraí, esse seu meio Deus aí, ele infringiu uma lei do casamento. Ela pertence a Ruding. Ele não pode sair com ela. E Wotan tenta falar, não, mas eles formam um casal, eles estão unidos, e ela insiste. E há um tratado aí que ele faz com as deusas, né? E ele não pode, de novo, decisivamente interceder contra isso. O que ele manda fazer? Ele tira o poder da espada. Então, sem o poder da espada, ele perderia para o antigo esposo da sua irmã. E ele manda uma das suas filhas, que é a Brunilda, fala assim, olha, ele morrerá e você estará lá presente para que quando ele morrer, você traga ele para fazer parte do meu exército contra o Ragnarok. E da ordem que ela vá lá matar ele. Uma história fala que ela observará ele ser morto pelo o antigo esposo, a outra diz que ela mesma deveria matá-lo. Bom, não interfere no final não interfere ao final da história, né? Quando ela chega lá, de certa forma meia-irmã dele, Valkyria, e fere ele quase de forma mortal, né? E ela explica, olha, eu estou te ferindo porque eu vou te levar para fazer parte do Ragnarok, você estará em Asgard e você fará parte, comerá do melhor, as suas feridas serão curadas pelas minhas irmãs, você ficará bebendo cerveja. Quer dizer, é o paraíso, de certa forma, de todo guerreiro. Só que ele não está nem aí, ele quer ficar com a sua irmã, que também é, naquele momento, a sua amada. Ele não quer ir para o paraíso, para isso, para aquilo. Ele fala, eu me nego aí. Ele falou, mas você não tem escolha. Ele falou, eu tenho escolha sim. Ele falou assim, se eu só irei se ela for junto comigo. Ele falou assim, eu não posso. Eu não posso levar você e ela embora. De cada 2 guerreiros que morrem, eu só levo um. Aquela velha história. Se ela morrer também, automaticamente ela estará no outro exército. E vocês dois lutarão um contra o outro, estarão separados pela eternidade. Então, o que ele faz? Ele decide ir para o inferno. Ele falou assim, é melhor eu ir para o inferno, então, do que eu ir para um exército ou para o outro, mas estarão separados. E ele se direciona contra a sua irmã para matar ela também. Então, o que ele quer fazer naquele momento? Ele quer tirar a sua vida e da sua irmã para ambos, então, estarem juntos no inferno. Pouco importa se o inferno é da forma que é, eles estando juntos é melhor do que ele estar sozinho no paraíso. É por aí a história. E Brunilda, quando vê aquele ato de coragem, fica assustada e emocionada e tem um monte de coisa. Ela nunca viu alguém abrir mão assim do paraíso em busca de alguém, nunca viu valentia tão grande. E ela fala assim, então tá, eu não levarei sua vida, mas nós precisamos ir embora, porque está vindo aí o que era esposo dela. Ele falou assim, eu tô com essa espada eu não morro. Ela falou assim, não, Wotan tirou os poderes dela, né? Ou Odin tirou os poderes dela. E ele falou assim, ele me traiu então. Aí ela falou assim, ele não teve escolha. Frida, que é a deusa, né, que exigiu que a sua irmã fique casado com ele, porque você está interrompendo os votos de casamento. Então o que ela faz? Ela pega a irmã de Siegfried e fala assim, foge, e eu e Siegfried iremos correr de Wotan, porque ele não irá atrás de você, ele virá atrás de mim e dele. E ela começa a correr. Só que dessa vez quem vem atrás é Wotan. Wotan vem atrás. É o super poderoso, o deus Odin, vem atrás. E quando ela está fugindo com a irmã dele viva e ele quase morto, de certa forma ferido por ela mesma, começa a tocar o tão conhecido tema da cavalgada das Valquírias, né? Ela correndo do seu próprio pai. Quando ela se aproxima das Valquírias, que as suas irmãs, ela pede que as suas irmãs cedam cavalos
para que eles consigam continuar fugindo. E as suas irmãs não, negam, falam, não, vai desobedecer meu próprio pai. Não queremos isso. De repente aparece, Wotan, o deus, o antigo marido da sua irmã, né? O herói moribundo e a sua irmã estão na mesma cena, na parte final decisiva. Eu estou cortando muitas partes para ir ao que interessa. Wotan fala para sua irmã: o que você está fazendo? Você está protegendo ele? Eu não mandei você matar ele. Ela fala assim: não, pai, ele foi corajoso. Explica todo o ato de coragem que ele teve, né? Ele fala: não interessa. Eu mandei você fazer isso, é para você fazer isso. Ela fala assim: pai, você está agindo de acordo contra os seus próprios princípios. Ela sabia que no final das contas, Odin estava fazendo o que ele não gostaria de fazer. Por Odin, eles viveriam juntos, né? Então ela confronta o pai entre o que ele gostaria de fazer, de um lado, e o que ele tem que fazer pela lei de outro, né? Ela confronta o pai. Só que Odin opta pelo que ele tem que fazer, não pelo que ele gostaria de fazer. E ele mesmo mata Siegfried, o irmão gêmeo. Ele mesmo mata. E ela fala para a irmã dela, fala assim: vai embora. Vai embora. A irmã dela, inconsolável, ela fala assim: você guarda o filho do seu irmão no seu ventre. Vai e esconda isso. E ela foi embora. E na ira por Odin não querer ter matado o próprio filho, mata também o marido dela, o que queria que ela continuasse, permanecesse casada à força. Os dois são mortos. Obviamente, um estará no Ragnarok e o marido dela depois no outro lado, e os dois estarão enfrentando um ao outro no final, né? Bom, e continua a discussão entre pai e filha. Dessa vez, ele para punir a filha, tira os poderes de Valquíria dela, né? Então ela se torna uma mortal. E mais ainda, ela estará em sono profundo. E mais ainda, ela estará condenada a se casar. As Valquírias sempre são mulheres solteiras, né? É como muito semelhante às Amazonas, né? Elas não têm homem, porque você ter homem nessa época significa alguém mandando em você o tempo todo, né? Então terá alguém para mandar em você, pela sua desobediência. Ela falou assim: eu aceito tudo isso, só que aquele que irá me acordar do sono deve ser um guerreiro. Eu não quero que qualquer um, ou seja, se é para mandar em mim, que seja alguém que mereça. Não vai ser qualquer um. Não vai ser qualquer ser humano. Então, ela exige que o homem que venha a acordá-la seja um herói, né? Seja alguém de merecimento, seja um herói. Então, ela descreve um cenário onde deve ser cumprido. Ela ficará ao longo de uma montanha. Numa versão tem que existe um elfo gigante que se transforma num dragão e ficará cobrindo essa montanha. Na outra versão tem que só é um fogo que fica ao redor da montanha. E que um homem livre que deverá chegar lá. E quando se fala homem livre, não é homem feito por deuses, né? Homem com poderes, deve ser homem como homem, vencer o medo da morte. Não tem valor nenhum você enfrentar aquilo que não pode te machucar, né? Tem valor à medida que você enfrenta algo que pode eventualmente te matar, né? Ou seja, tem muito mais valor no heroísmo do Batman do que do Superman. Porque o Superman há poucas coisas no mundo que podem feri-lo, para não dizer uma, a Kryptonita. O resto, nada, né? Agora o Batman não, existe infinitas possibilidades de ele ser ferido. Então, mesmo assim, ele se lançar como herói, esse é o herói. É mais ou menos por aí. Essa é a exigência. E ela já faz essa astúcia, fica no sono, esperando que o filho de Siegfried, que está na sua irmã, cresça e ele é o único que deverá acordá-la. E existe uma outra versão que conta a história dele, subindo a montanha e indo até o encontro dela para salvá-la, desconhecendo o que ela planejou isso anteriormente. Então, essa é a composição de Richard Wagner.
sobre a cavalgada das Valquírias, né? É uma história mitológica, mas de complexidade muito grande, né? Envolve uma ideologia muito... e muitas coisas não são explicadas. A gente tem que entender o seguinte, que nessas mitologias vai aparecendo os nomes e as circunstâncias meio que na surpresa. Por quê? Porque na época do conto se sabia, né? Se sabia o que aconteceu. É a mesma coisa que nós fazemos uma peça hoje, contando sobre a história dos apóstolos, né? Então, muitos detalhes a gente pode até pular. Judas não ser querido pelos outros, não precisa nem ser explicado. Por quê? Porque todos sabem que ele traiu, né? Então, naquela época, você já tem os anões, você já sabe que os anões vão atrás do tesouro, e você já sabe que o dragão que protege o tesouro, então o dragão ter o anel de ouro já faz sentido. Na verdade, o dragão carregar o anel do poder faz sentido porque o anel é de ouro, mas as coisas não vão sendo explicadas, porque já faz parte do entendimento, eles já sabem, é assim que funciona. É desse jeito. Tá no inconsciente coletivo de todos naquela época, né? Obviamente, quando nós estamos na atualidade, nós não fazemos parte dessa crença. Isso não acompanha o nosso dia a dia. Então, muitas explicações que na época não era necessárias de ser feitas, muitas relações que era só dizer, hoje não. Hoje necessita de uma introdução, de um entendimento, porque nós não vivemos a crença de que eles viviam naquela época, né? E é uma história muito interessante, complexa em vários sentidos. Isso se liga a várias tradições daqueles povos ali que e depois eles vão se tornar, né, o povo germânico. Eles ainda não são, que são um povo alemão, que vão ser constituídos ali, né? Então, nada mais comum do que Richard Wagner, muito ligado à figura política, muito ligado ao perdão que o príncipe deu para que ele retorne, exaltar essa tradição germânica, né? Exaltar os ideais germânicos que antecedem ele. Ele é um dos principais artistas que mais busca essa ligação por um interesse político, por vários outros motivos também. Então é isso aí, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. A todos aí uma excelente semana.